Gostaria de saudar a todos nessa tarde com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de toda exaltação, de toda adoração. Gostaria de trazer uma reflexão da Paraxá, da palavra inerrante, a palavra viva, eficaz, a palavra que não falha, a palavra verdadeira, a palavra do bendito eterno Deus, Criador de todas as coisas, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, baseado em Sefer Samuel, no capítulo de número 4, versículo 4. E Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatã vieram a Jeriel, e a sua alma tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus da glória, Pai das luzes, Deus da eternidade. Nesse momento eu peço a Ti o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Repreenda todo impedimento, repreenda tudo que não vem, não provém de Ti, contra a Tua palavra, contra esse ensinamento. Que não fale eu, mas que o Senhor fale através do Teu servo aqui nessa tarde. Remova todo impedimento, todo obstáculo. Prepara o coração dos que vão receber, abre os ouvidos daqueles que vão ouvir. Tira todo impedimento e todo obstáculo, envia a Tua palavra com poder e glória, que ela vá e produza o resultado na qual vai sendo mandada e enviada em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem era Mefibosete? Vamos entender essa história. Mefibosete era filho de Jonatã e neto do rei Saul. Está registrado em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Saul era filho de Quis. Está registrado em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3. Segundo a Bíblia, Saul era tão belo entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía a todo o povo. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. E Jonas fez uma aliança com a casa de Davi, registrado em 1 Samuel capítulo 20, versículo 16 ao 17. Mais tarde, em uma batalha, Jonatã morreu junto com seu pai Saul. Saul mesmo cometeu suicídio, está registrado em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. A Bíblia diz que os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatã, capítulo 31, versículo 2 de 1 Samuel. Os filhos de Saul eram Jonatas, Vis, Maquivá, e os nomes de suas filhas eram Marabe e o nome da mais nova, Michal ou Michal. Está registrado em 1 Samuel capítulo 14, versículo 49. Passado bastante tempo, quando Davi já estava estabelecido como rei de todo Israel, ele se lembrou de Jonatã e quis continuar a honrar a sua casa. Segundo Samuel capítulo 9. Isso está registrado em Samuel capítulo 9, que fala: e disse Davi: há alguém da casa de alguém que tem ficado da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatã. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus. E disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não tema, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor. Usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã, teu pai. E te ressuscitarei toda a terra de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhei, pois, a terra, tu e teus filhos, e os teus servos recolherão os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Mefibosete 15 filhos, e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar, assim seu servo assim fará.
Teu servo conta a Mefibosete e disse: o rei comerá a minha mesa como dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, por conta de contínuo, sempre comia a mesa do rei. Que eu fico olhando aí a amizade verdadeira, o amigo verdadeiro. Davi poderia não cumprir a palavra, a promessa, a aliança que fez com Jonathan, a sua casa, os seus descendentes que ficassem. Mas Davi, quando começou a dominar todo Israel, lembrou da promessa que fez a Jonathan. Ele perguntou se havia alguém da casa ainda de Saul, vivo, que poderia se fazer de benevolência por amor de Jonas, seu pai. E tinha um servo que era de Saul, que estava na casa de Davi, o nome dele era Ziba, e disse: ainda um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Ele não disse ele disse os defeitos do homem. Ele não elogiou, ele mostrou os defeitos. Quantas pessoas têm mostrado os seus defeitos? Quantas pessoas não têm mostrado as nossas qualidades? Isso é medo. Isso é medo, porque acha inferior as pessoas. Ele, quando manda chamar Mefibosete, Jonas disse logo: mas ele é aleijado. Por que Jonas disse isso? Porque nenhum aleijado poderia sentar à mesa do rei. Nenhum aleijado poderia entrar na casa do rei. Então ele quis colocar o rapaz logo para trás, para não dar oportunidade ao rapaz. E quantas pessoas faz isso para não dar oportunidade? Quantas pessoas que diz que é amigo e na verdade não são? Isso aconteceu também assim comigo. Pessoa que não sabia nem o que era texto, nem subtexto, nem contexto. Pessoa que não sabia nada, o que era o texto da Bíblia. Mas quando aprendeu, deram as costas para mim. Hoje são pastores, alguns até são pastores. Até comigo para falar, o saudade da paz do Senhor é difícil. Tem um rei dentro da barriga, o rei da cocada preta. Esse não chama o rei Jesus, não. Não, mas o mundo dá volta. E a volta é clara. E a volta de Deus, um dia volta. Então, o que eu fico olhando aqui com Davi? A Bíblia diz que os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos e o mataram, Jonathan. Isso está registrado em 1 Samuel 30, versículo 12. O filho de Saul era Jonas, Masquivá, e o nome das suas duas filhas era Merab, e o nome da mais nova, Mishahal Mical. 1 Samuel 14, versículo 49. Passado bastante tempo, quando Davi já estava estabelecido em todo Israel, ele se lembrou de Jonathan e quis continuar a honrar a sua aliança, segundo Samuel 9. Um antigo servo de Saul lhe contou sobre Mefibosete, capítulo 9, versículo 2, onde eu li a leitura. Davi lhe devolveu todas as terras de seu avô Saul, e também colocou homens chamados Ziba para tomar conta dele, da propriedade de Mefibosete, e trabalhar ele com os seus filhos. A vida não é um parque de diversão, mas é como uma vida gigante, dá muita volta. Cuidado você, que tem esquecido das suas raízes, que tem esquecido de quem estava com você, de quem no início estava com você. Todo alvoredo que não conhece a sua raiz é um alvoredo podre, sem segurança. Toda casa sem base está sujeito a vendaval, a tempestade e a queda. Cuidado você, que se acha o tal, que faz de conta que não conhece aquele que um dia te ajudou, que um dia estava com você, que um dia você procurou. Esse dia, o mundo dá volta. Cuidado você, pastor. Cuidado você, ministro. A Bíblia diz assim: ano mais tarde, quando dos filhos de Davi tentou roubar o trono de Davi, e esse era Absalom, está registrado em Salmo capítulo 3, teve de fugir de Jerusalém durante a fuga de Ziba, o servo de Mefibosete. Chegou provisão para ajudar Davi. Quando Davi perguntou: onde está Mefibosete? Ziba respondeu que ele tinha ficado em casa, porque queria tomar o trono, sendo mentira. Tem pessoa que fala mentira de mim e de você, não chega perto de mim e de você para perguntar se é verdade ou não, e acredita nas primeiras.
As primeiras notícias que dão. Aí acredita. Não vem perguntar a mim, a você como é. Foi o que aconteceu agora. Ziba mentindo sobre Mefibosete. Tudo mentira. Aí a Bíblia diz que Davi ficou zangado com a ingratidão de Mefibosete. E tinha toda a razão. Ele fez aliança com Jônatas. Colocou Mefibosete na casa dele, na mesa para comer pão todos os dias com ele. E colocou tudo o que era de Saul, que pertencia a Saul, nas mãos de Ziba. E colocou ainda Ziba e os seus filhos, 15 filhos, para trabalhar com ele. E ele acreditou. E tem pessoa que é assim, acredita na primeira notícia que dá sobre mim e você. Isso são as pessoas que na verdade não são seus amigos, porque amigo de verdade não muda de opinião. O que falam de você, o que pensam de você, ele tira limpo, ele tira forra. Eles não vão acreditar na primeira. Algum tempo, diz a palavra do Senhor, Ziba respondeu que ele tinha ficado em casa porque queria tomar o trono. Zangado com a ingratidão de Mefibosete, Davi deu toda a prioridade a Ziba. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 2 e 4, deu tudo a Ziba de volta. Ele ingrato com isso. Algum tempo depois, quando Davi derrotou os traidores e voltou para casa, Mefibosete veio ao seu encontro. Ele não tinha se arrumado desde que Davi tinha partido, em sinal de tristeza. Na época era assim, as pessoas não tomavam banho, não se barbeava, era o sinal de tristeza, que estava triste, intercedendo pelaquela vida, pelaquela pessoa. Aí ele veio ao encontro e ele não tinha se arrumado desde que Davi tinha partido em sinal de tristeza. Davi perguntou: por que Mefibosete não tinha ido com ele? Mefibosete explicou que Ziba tinha traído, sendo aleijado dos pés. Como era que um aleijado poderia andar? Como um aleijado poderia se destacar? Aí Mefibosete precisava de seu jumento para ir ao encontro de Davi, para lhe dar seu apoio, mas Ziba ignorou sua ordem e partiu sem ele. Isso é registrado em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24, 28 e 30. Não confie em todo mundo. Não são todo mundo que quer ver o teu bem. Não são todo mundo que torce por você. Não são todo mundo que gostam de você. Aparentemente sim, mas não é verdade. Tem pessoa que tem inveja de você pela sua pregação, o modo de você pregar, explicar, falar, analisar, por se expressar da palavra do bendito eterno. E isso dá dor de cotovelo nas pessoas, porque tem pessoa que está num patamar mais alto, mas ele sabe que muitas vezes ali não foi colocado por Deus, porque tem coisa na altura que não é Deus que coloca não. O diabo transportou Jesus para o mais alto do tempo, foi o diabo, não foi o Espírito Santo não. O Espírito Santo do Senhor impeliu Jesus para o deserto, o diabo para um lugar alto. E nem todas as alturas, nem são todos os lugares que é de você estar sendo colocado por Deus não. Então vigie, valorize aquelas pessoas que um dia estavam ao seu lado. Valorize aquelas pessoas que um dia você chegou na casa dele para falar com ele, para perguntar. Mas hoje em dia é bem verdade. O próprio Cristo diz que profeta de casa não tem honra, tem honra de fora. Não é isso? Então, eu convido a você a nascer de novo, a se converter. A nascer de novo, receber o Cristo como seu Salvador. Porque pregar de amor é fácil dentro das igrejas. Difícil é viver sobre o amor. Pregar sobre o perdão é fácil. Viver o perdão e perdoar é mais difícil. Não é verdade? Não seja como as pessoas, certos políticos em tempo de eleição, que prometem e não falham. Aliás, todos é da mesma patotinha, todos são iguais, mentirosos. São mentirosos, hipócritas, falsos. Então, seja você mesmo. Então, não mude. A Bíblia mesmo diz, o próprio Davi diz: o Senhor é a minha luz, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim, para comer a minha carne, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse. Meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Nesse Deus eu confiaria. O que está determinado, o que Deus determinou na minha e na tua vida, irá cumprir. Mas seja humilde, não seja um Nabucodonosor na vida. Não, Deus fez ele também morar junto com os monteiros do campo e também comer capim. Não seja isso não, viu? Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Roga oração por mim. Convido a você, se gostou da mensagem, deixe seu like. Também se não gostou, não precisa. Mas essa daí foi a palavra de Deus. Talvez você pensava que eu ia dar uma palavra de chave de carro. É isso como você chama certos pregadores para a tua igreja.
para pregar mentira e nada se cumpre. Mas quando o pregador prega a verdade, você ignora, você fica com raiva, porque é a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus não tem argumento, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segundo Coríntios 13:8. Agora eu faço a ti uma pergunta. Você que muitas vezes está ouvindo essa palavra e pode ficar até contra mim. Se Gálatas 4,16 diz assim: fiz minha casa o teu inimigo, dizendo a verdade. Aí eu te pergunto se eu sou teu inimigo ou sou teu amigo. Porque a minha Bíblia diz assim: amar os vossos inimigos, fazer bem o que vos odeia, orar pelo que vos maltrata, vos persegue, para que seja filho do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol desça sobre todos e tudo, e a chuva sobre bom e mal. Porque se amar do que vos ama, que galadão terei, não faz o publicano também o mesmo, seja também perfeito, como é perfeito aquele que vos chamou. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e o 21, está escrito assim: aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso, porque não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos esse grande mandamento, que é aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. 1 Coríntios 13, está escrito assim, a carta do apóstolo São Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que sou, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com levedade, não se soberbece, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas agora que acabei de ser homem, deixei com a coisa de menino. Agora vemos pelo espelho enigma, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, a maior dessa é a caridade. E ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os tantos pobres, entregasse meu corpo para não ser queimado, nada disso me aproveitaria. Tiago 4,17, aquele que diz que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Quantas promessas tu fizesse no outrora, para o teu amigo, para o teu parceiro, cumprisse? Então, seja sim, sim, e não, não. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.